Olha, vamos falar agora de saúde da mulher. Eu pergunto a você, mulher, você sabe quando é possível descobrir se está na menopausa? Melhor ainda, você sabe o que é menopausa? Bom, esse é um assunto ainda tabu, mas que precisa de mais debates. Se no ano 2000, 8,5% da população brasileira era formada por mulheres acima de 50 anos, a projeção do IBGE é de que hoje 15% das mulheres tenham essa faixa de idade. São 33 milhões de mulheres brasileiras. Vamos falar sobre esse assunto para esclarecer dúvidas. Estou recebendo aqui no estúdio a ginecologista Karine Bandeira Santos. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, um prazer grande estar aqui num mês tão significativo para a mulher, o mês de março. Contemplamos recentemente o Dia Internacional da Mulher e essa mulher que vive mais e quer viver cada vez melhor. Mais de 30 milhões de brasileiras estão vivendo essa fase, climatério, menopausa. Então, conversar sobre isso, discutir, eliminar tabus, educação em saúde é o principal meio para se conseguir tudo isso. E quando a gente fala nesse percentual que é tão significativo, né, 15% das mulheres, mais de 30 milhões de brasileiras, que estão exatamente nessa faixa de idade, entre 45 e 55, que é essa época que costumam aparecer os primeiros sinais da menopausa, só que são mulheres que estão em plena atividade, em plena produtividade e muitas vezes são relegadas a vários títulos preconceituosos, exatamente por conta da menopausa. Como é que a sociedade e a medicina têm evoluído para receber essa mulher, para tratar dessa mulher que tem uma vida toda pela frente ainda? O etarismo de gênero é uma realidade, isso existe em todos os campos sociais e na medicina não seria diferente. Ou mesmo para casos de saúde como essas mulheres que vivem climatério e menopausa também passam por esse tipo de tabu, de preconceito. Mas é muito importante que a gente avalie que, na verdade, a idade cronológica não deve impactar toda a produtividade e todas as benfeitorias que esse gênero tanto conquistou ao longo dos anos. Então, muitas benéficas vieram com a mulher entrando no mercado de trabalho, com a mulher independente e aliando papéis, tanto no âmbito pessoal como profissional, e chegar, depois de tantos anos de formação, e para que a gente chegue no mercado de trabalho e alcance vagas de líder, você tem que ter uma formação. E essa formação precisa de tempo. Então, quando a mulher chega 40, 45 anos, ela está no topo da sua formação profissional, fazendo suas pós-graduações, mestrado, se especializando, doutorado, enfim. E aí, de repente, essas mulheres, muito embora alcançaram uma expectativa de trabalho muito boa, elas pouco alcançam posições de líder, justamente por conta do impacto que os sintomas do climatério e menopausa e como toda a comunidade que convive com essa mulher encara esses sintomas. Ela está, de repente, dizendo que está sentindo alguma coisa porque ela está quebrando o braço, é uma expressão nossa, né, quebrando a perna, não está trabalhando, não quer trabalhar e, no entanto, é uma realidade que tem que ser tomada. Países desenvolvidos como Inglaterra, Irlanda, já têm política de trabalho direcionada para essa mulher que vive essa situação. Então vamos explicar para as pessoas, a gente preparou aqui o material para explicar melhor o que é menopausa. Essa é uma pergunta que merece ser respondida inúmeras vezes, até que seja respondido mesmo, entendido, compreendido pela sociedade. Em poucas palavras, resumidamente, mas de uma forma bem explicativa. O que é a menopausa? Menopausa é a última menstruação da mulher e muitas vezes o diagnóstico é dado 12 meses depois e, portanto, é um diagnóstico retroativo. Tem muitos outros conceitos, climatério, perimenopausa, enfim, que termina criando confusão, mas, na verdade, todos remetem a alterações no ciclo menstrual, alterações de calores, vários sintomas, ressecamento vaginal. Esses são os mais conhecidos, mas muitos outros, menos comum ou pouco relacionados a esse diagnóstico. Vamos para o próximo aqui, para a gente continuar tirando dúvidas
Quais os principais sintomas? Acabei de falar. Alterações no ciclo menstrual, mulheres que terminam o intervalo entre uma menstruação e a outra fica mais alongado, até que essa menstruação não venha mais, acompanhado de calores, principalmente no tronco, face, que vem ruborizando a paciente, e depois um frio, calafrios, como elas relatam. Ressecamento vaginal, mas também outros menos comuns, como dor articular, mialgia, fadiga, irritabilidade, problemas com o sono, tanto no iniciar do sono, como também o despertar noturno, dando não descanso, um sono não reparador, mulheres diminuindo a produtividade ao longo e muitos outros sintomas. Vamos lá para o próximo, então? Quando começa? A menopausa, geralmente, em todo mundo, a mulher brasileira acompanha essa idade, 48, 52 anos, a última menstruação. Entretanto, de 5 a 7 anos antes, já podem começar os sintomas relacionados, que é o que a gente chama de climatério ou pré-menopausa. Vamos para a próxima. E como amenizar os sintomas? Porque eles podem ser até... não só incômodos, mas podem deixar a mulher mesmo de cama e sem condições de fazer as suas atividades corriqueiras, né, rotineiras. Como amenizar os sintomas? Mais do que amenizar, a gente tenta tratar e resolver esses sintomas. A ciência já provou, a terapia de reposição hormonal é o tratamento padrão ouro para os sintomas da menopausa, e ainda que a mulher não sinta os sintomas clássicos, a prevenção da osteoporose é uma indicação definida para a terapia de reposição hormonal e pode não só prevenir, como tratar os sintomas já mencionados. Só vamos pensar em amenizar para aquelas mulheres que tiverem contraindicação absoluta do uso do tratamento hormonal ou mulheres que, por algum motivo, escolham não fazer esse tratamento. Aí sim, para os sintomas específicos, como calorão, o fogacho, tem como amenizar usando roupas leves, bebendo líquido, estando em locais mais ventilados, coisa desse tipo. Para o ressecamento vaginal, usar lubrificantes, já que ela não pode usar a terapia hormonal da menopausa, que é o padrão ouro. Então, repito, amenizar quando não for possível realmente tratar os sintomas com o tratamento padrão ouro, que é a terapia de reposição hormonal da menopausa. A gente até fala que o tratamento da menopausa feito com os hormônios, na verdade, seria para todas as mulheres, apenas para aquelas que não podem ou não querem, é que não seria feito. Então a gente já começa respondendo os tratamentos. Ah, tá. Porque assim, nem todas as mulheres vão querer ou vão poder usar, por exemplo, a reposição hormonal. Isso, exatamente. Por quê? Porque tem contraindicações absolutas. Mulheres, por exemplo, que tiveram ou estão passando pelo câncer de mama, então cânceres hormônio-dependentes ou lesões da mama que possam virar câncer de mama, nessas mulheres existe uma contraindicação absoluta. E para falar de contraindicação, hoje são muito poucas. Muitas das contraindicações que a gente tinha na literatura antes, hoje são relativas, ou seja, diante de uma doença hepática descompensada, compensou, pode utilizar. Diante de sangramento uterino de causa desconhecida, na hora que se identifica a causa e se trata essa causa, a mulher também pode usar, dentre outras situações que estão dentro dessas contraindicações absolutas. Entretanto, é preciso dizer que hormônio não é milagre e a mulher precisa adquirir uma mudança do estilo de vida que contempla uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos regulares, de média a alta intensidade, não só para manter o peso, mas também como protagonista em formação de osso e de densidade de músculo, ter uma boa resiliência diante dos problemas, espiritualidade. Então, na verdade, existe toda uma associação de tratamentos e ainda para ressecamento vaginal, as tecnologias como o laser e a radiofrequência, que atuam nessa mulher, melhorando a lubrificação, a produção de colágeno vaginal e ainda até o aspecto estético da genitália. E só para a gente também esclarecer uma dúvida que está chegando aqui para a nossa redação em relação à menopausa precoce. Como saber se o que aquela mulher está passando é a chegada exatamente da menopausa, mas
muito antes do que é previsto pela literatura? Então, menopausa, a última menstruação, normalmente da mulher brasileira, entre 48 e 52 anos. Quando ela acontece de 40 a 45 anos, ela é a menopausa precoce. E antes dos 40 anos, é o que a gente chama de falência ovariana prematura, que é uma síndrome com sintomas muito mais intensos e que impactam. Quanto mais cedo a menopausa acontece, mais impacto na saúde daquela mulher, não só física, mas em outros aspectos, acontece. Menopausa precoce é isso. Para essas mulheres, o tratamento hormonal é indicativo, prioritário, e ela é, inclusive, até com doses superiores à daquela mulher que entra na menopausa da idade habitual. Doutora Karine Bandeira Santos, agradeço demais a sua vinda aqui ao Jornal Cidade Verde, trazendo tantos esclarecimentos sobre esse tema que deve ser um tabu derrubado para toda a sociedade, homens e mulheres, né? Muito obrigada e até a próxima, doutora. Obrigada.